Olá a todas as pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Primeiro de tudo, eu quero agradecer aos meus inscritos. 1.000 inscritos! Olha que chique! Olha que coisa mais linda! Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio. Obrigada a todas as pessoas. Não vou citar nomes porque senão eu posso ser injusta e esquecer alguém, não é? Então, muito obrigada, tá? Dito isso, agora eu quero falar nesse vídeo aqui uma coisa bem específica que é feministas e antifeministas, tá? Porque eu quero fazer esse paralelo. Eu construí um slide aqui para a gente ver ponto por ponto, tá certo? Pensando nas pessoas que não têm muita paciência, ou não têm tempo, ou não querem, né, se aprofundar neste assunto. Como eu amo esse assunto, eu faço com todo prazer. E aí, por isso mesmo que eu vim fazer esse vídeo, já pensando, né, nas candidaturas que virão esse ano, né, que a gente vai ter eleição. E aí, esses tipos de mulheres, as antifeministas, elas acabam se aglutinando com homens machistas, misóginos, que têm discurso religioso, inclusive, né? Então, pensando nisso, eu já estou me antecipando um pouco. Depois eu vou aprofundando mais os assuntos, porque eu tenho aqui uma playlist no meu canal que é vídeos curtos, né, falando sobre feminismos, tá? Para pessoas que não querem passar muito tempo num vídeo, ou não tem tempo de estudar mesmo, né? Porque a vida, o cotidiano, a questão do trabalho, a nossa precarização do trabalho é tão grande, né? Que às vezes a gente trabalha tanto tempo, quando chega em casa, já chega tão cansada, né? E aí, enfim, pensando nessas situações, eu venho fazer esses tipos de vídeos um pouco mais curtos, né? Para atingir também essas pessoas que não têm tanto tempo assim, tá? E aí eu fiz esse slide, olha só, vou compartilhar aqui na tela, tá? Para a gente pensar juntos, tá bom? Olha só, esse primeiro tópico aí. Eu já coloquei assim, feministas de um lado, antifeministas do outro lado, tá? Já para a gente fazer esse paralelo aí de colunas, para a gente pensar como são diferentes, não é? Esses pensamentos aí, tá? E o antifeminismo, ele existe desde o início do feminismo, tá? Lá nas sufragistas, antes de levar o nome de feminismo, né, antes já, sufragistas que só lutavam pela questão do voto mesmo, já existiam as antissufragistas. Tá passada? Pois é. As mulheres que diziam, não precisamos votar, que besteira, lá, né? E aí, assim, só para dizer que é um movimento antagônico que sempre existiu, tá? Isso não é uma coisa da agora, do nosso tempo de agora, sempre existiu. Desde que o feminismo, antes mesmo do feminismo, com as sufragistas, já existiam as antissufragistas. Né? Se você for estudar um pouquinho da história geral, história do mundo, história das mulheres, você vai perceber isso, tá? Você vai conseguir aprofundar esse assunto facilmente, tá bom? Mas aí vamos lá. Eu reduzi bastante esse assunto aqui, tá bom? Para a gente refletir sobre esses aspectos. E se vocês estão de acordo ou contra, pode postar aí embaixo nos comentários e a gente vai tentando conversar do jeito que dá nesse YouTube. Vamos lá. Vou botar aqui tela cheia, porque minha vista não é das melhores. Ó, aí esse primeiro tópico tem as feministas, né? Como elas pensam? A luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, tá? Aí as antifeministas, servidão aos homens, certo? Então esse é o ponto, assim, o foco principal, primeiro que eu coloquei para resumir todo o assunto, né? Enquanto as mulheres feministas estão lutando pela questão da igualdade, né, entre homens e mulheres, as antifeministas não ligam para isso, tá? Para elas está tudo bem serem apenas servas dos homens, tá? Aí o segundo ponto tá aí, contra as feministas, elas são contra o patriarcado. E as antifeministas, tudo bem para elas, os homens dominarem as vidas delas, né? Então, é a dominação dos homens, aí eu coloquei entre parênteses pai, marido. E também tem o irmão, né? Porque quando o pai morre, o que acontece? O irmão mais velho, ele acaba tomando esse lugar,
do pai, o irmão mais velho assume esse lugar de poder dentro da família, né, que é um ambiente tóxico muitas vezes, né, na maioria das vezes já é um ambiente tóxico, né, violento muitas vezes, infelizmente. Para as mulheres sempre é pior, né, por causa da questão da violência, e é isso. E muitas delas acham que isso é uma coisa natural, tá? É uma coisa natural, é uma questão biológica e natural. Então, os homens têm que dominar as mulheres. Para essas antifeministas. Para as feministas, não. Não é uma coisa natural. É uma construção. Né? É uma construção social. Certo? Vamos lá. O outro ponto que eu coloquei foi a diversidade e a homogeneidade. Para as mulheres feministas, a questão da diversidade é muito importante, porque nós não pensamos igual. E um ponto que vem fazer a diferença nisso que eu estou dizendo, especificamente, é que existem vários tipos de feminismos, várias vertentes, ondas, certo? Porque uma questão vai entrando, aí a gente passa para uma outra questão e vai aprofundando o assunto, entende? E aí as mulheres não partem do mesmo lugar, tá? Então, pensando nessa questão da diversidade, as feministas sempre pensam nessa questão, e as antifeministas, elas querem que as mulheres sejam uma coisa só. Para elas é uma questão natural. É uma coisa só, as mulheres tudo igual, tudo a mesma coisa. A gente sabe que não é assim. A gente sabe muito bem. Enfim, e falando sobre essa questão da homogeneidade, eu queria dar um depoimento, porque eu sou professora de canto, né, de música. E aí, o que acontece? Dentro do... Quero fazer um paralelo aqui, né? Dentro da música, existe essa palavra homogeneidade, só para dar um exemplo, né? Dentro da canção, às vezes a gente estuda canto coral, ou coro, né, o madrigal, né, que são formas vocais em grupo, né? Um negócio de grupo, várias vozes misturadas. E quando a gente vai fazer uma música específica, que a gente quer que soe como um único som, o que é impossível, não é? Porque as vozes nunca serão iguais, nunca é igual. Isso, inclusive, é um ponto bem complexo dentro das canções, da aula de canto. Mas existem algumas pessoas que têm problemas com a diversidade, até dentro da música, né? E aí elas pedem, os próprios regentes ou maestros, maestrinas, como queira chamar, pedem, olha aqui, eu quero mais homogeneidade. Quer dizer, quando essa palavra é utilizada dentro do coral é por causa disso, porque está muito diferente as sonoridades, e aí a maestrina quer que a sonoridade vire um bolo só, uma coisa só, ou seja, anular todas as outras vozes e ficar do jeito que a pessoa quer, e isso é impossível, né? Porque não tem como. No fundo, não tem como. Então, dentro das antifeministas, só fazendo esse paralelo, existe isso também, né? De tentar fazer com que as mulheres sejam uma coisa só, certo? E aí o outro ponto é a interseccionalidade. Aí eu coloquei aí entre parênteses, né? Gênero, raça e classe. E as antifeministas, o que elas pensam sobre isso? O individualismo apenas, né? Reforça isso. Né? Que a questão individual é o que importa dentro da sua família, é o que importa. Se acontecer algum tipo de violência, não tem problema, tá tudo bem. A família é sempre em primeiro lugar. Por mais tóxico que seja, violento que seja, tá tudo certo e tá, e blá, blá, blá. A gente sabe que não, né, gente? A gente sabe que não, certo? Então, existe essa questão da interseccionalidade justamente para a gente pensar de onde vem essa questão. Em primeiro lugar, está escrito aí, ó, gênero. Em segundo lugar, raça. Em terceiro lugar, classe. Mas também existem outras questões aí que eu não coloquei, né? Que é a questão LGBTQIAPN+, que é a questão de uma pessoa que é imigrante, que é refugiada, né? Então, quer dizer, vamos supor, né? Que essa mulher, ela seja uma mulher... Olha aí, gênero em primeiro lugar, né? Vamos supor que ela seja uma mulher negra e pobre.
Então, você já sabe que essa mulher é uma mulher desprivilegiada se ela for comparada com uma mulher branca de classe média. Então, essas mulheres, elas vão sofrer as mesmas opressões? Claro que não, certo? Então, é por aí a interseccionalidade, tá? Esse é um exemplo, tá? Aí, o outro que eu coloquei foi a equidade entre todas as pessoas, né, homens e mulheres. Então, as feministas pensam assim, elas querem que os homens e as mulheres tenham as mesmas oportunidades, inclusive de trabalho e tudo mais, nos estudos, tá bom? E as mulheres, as antifeministas, como elas pensam em relação a isso? Elas tentam impor a superioridade dos homens. Então, elas estão sempre dizendo, ah, não, porque isso é assim mesmo. Os homens, eles são superiores, as mulheres são inferiores. Então, o que elas estão fazendo, gente? Elas estão reforçando aquele discurso misógino, né? Aquele mesmo discurso lá. Enfim, tá? Resumido, né? Então, eu não vou aprofundar. Mas é só para dizer que olha aí a diferença do pensamento, né? Olha essa diferença. Próximo ponto. As feministas não usam a religião como mecanismo de poder, certo? As feministas não usam. Aí, as antifeministas, elas usam a religião para justificar a submissão. Então, aí vocês podem ver, tá cheio de exemplos por aí, né? Vocês sabem disso. Os discursos de algumas mulheres que são pastoras, né? Que são freiras, que são pessoas que trabalham de alguma forma nessas igrejas cristãs. Eu falo cristianismo porque é a igreja que comanda o Brasil, né? A gente sabe disso, né? Até politicamente, né? Tem mais voz e tudo mais. Então, é por isso que eu estou falando do cristianismo, né? Mas toda religião patriarcal, ela segue o mesmo rumo, né? Quais são as mais potentes no mundo, né? Que tem maior domínio por aí, espalhada. Primeiro, judaísmo, cristianismo, islamismo. Tá? Então, a opressão das mulheres é uma coisa normal para eles. Tá? A desigualdade é uma coisa, inclusive, alimentada entre eles. Tá? E a sensação de superioridade dos homens em relação às mulheres, né? A infantilização das mulheres, né? Em relação aos homens, e é isso, tá? Outro ponto que eu coloquei lá no slide para compartilhar com vocês. Olha aí. Feministas acolhem a vítima de violência sexual. As antifeministas fazem o que em relação a esse ponto? Culpa a vítima. Certo? Eu não estou dizendo isso feliz, eu estou dizendo isso triste, é deprimente. Você ouvir de mulheres um discurso machista. Dói. Mas eu tenho que ser honesta, não é? Existe, infelizmente. Aí o outro ponto. Para as feministas, as mulheres, elas vão estar onde elas quiserem. Para as antifeministas, o que elas pensam em relação a isso? O homem tem um ambiente público inteiro para ele e a mulher tem que ficar no lar. Certo? Então, assim, o que a gente pode refletir sobre isso? Não é? Olha só, a mulher vai estar onde ela quiser. Se a mulher, ela quer estar dentro de casa, beleza, fique. É isso que as feministas dizem, entende? Essa é a diferença, essa é a nossa maior diferença. Respeitar aquilo que você quer e não tentar impor aquilo que a outra quer. Porque a antifeminista, ela age como a outra, assim, a outra no sentido de dizer, eu acho que você deveria ficar em casa, mas aí se eu não quero ficar em casa, se eu quero trabalhar, estudar, ter minha independência, minha autonomia, minha vida, se eu não quero ter filho, por exemplo, né? Não, para elas, mulher tem que ter, tem que parir. Né? Só que existem mulheres, inclusive, que não podem ter filhos. E aí, como é que acontece? Quer dizer, é uma questão biológica, né? E aí, como para elas tudo é uma questão biológica, o próprio discurso delas morre por terra. Entende onde eu quero chegar? Certo? Pensa nisso. Outro ponto. Aqui, deixa eu aumentar a tela.
O último, né? Não, o antepenúltimo. Para as feministas, essa questão da diferença de gêneros, superior, um ser inferior, outro ser superior, é uma construção social e pode ser desconstruído. Aí, para as antifeministas, toda justificativa é biológica. Então, para elas é uma coisa, elas usam a expressão natural, né? É uma coisa natural o homem ser superior às mulheres, porque os homens são mais fortes, porque os homens lá, 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 really, 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 really. Essas besteiras aí todas, né? Que a gente já sabe que não existe. Então, é uma desconstrução. A gente está tentando fazer isso, desconstruir o patriarcado, destruir o patriarcado. Eu sei que vai vir uns e outros aqui falar aqui no meu vídeo, desaforo para mim, mas eu nem ligo. Eu apago mesmo, porque quem manda no meu canal sou eu. Tá, bebê? Então, tô logo avisando, vai perder o seu tempo. Aqui o último. As feministas, para as feministas, a mulher pode se governar sozinha. E as antifeministas, o homem governa a mulher. Então, quer dizer, existe aí uma questão de hierarquia, né? Porque o capitalismo usa muito hierarquia, né? O patriarcado é sustentado nisso, né? É sustentado na hierarquia homem, mulher, filhos, né? O homem mandando em todo o resto. Enfim, é isso, gente. Eu já fiz um vídeo, ó, achei que ia ser 5 minutos, eu tô falando a 16. É isso, eu vou aprofundando esse assunto à medida que der, tá? Mas eu precisei realmente vir comentar um pouco, agradecer aos meus inscritos, o apoio de sempre, e dizer também que eu precisava falar sobre isso, né? Sobre essas diferenças entre feministas e antifeministas, para deixar tudo bem às claras aqui, colocando as cartas na mesa, né? E demonstrando para vocês que o antifeminismo é uma violência contra as mulheres. Tá? Quando você diz o que os outros têm que fazer, o que você acha, né? Não. Ninguém tem o direito de dizer o que eu tenho que fazer. Eu tenho o direito de dizer o que eu tenho que fazer. Né? Você tem o direito de dizer o que você quer fazer ou não. Né? Então é isso, um cheiro, até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada.